Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro. Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Bom pessoal, antes da gente começar a resolver os exercícios, vamos somente relembrar, né? O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado no triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, né? Então, essa marcação aqui, ó, mostra pra gente que aqui forma 90 graus, tá? É um ângulo reto. Os outros dois ângulos são ângulos agudos, né, menores que 90 graus, e os lados desse triângulo, né, esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, e os outros dois lados que formam esse ângulo reto são os catetos, ok? Qual é a fórmula, né, do Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, a gente tem aqui, ó, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Então, gente, os catetos estão sempre juntos, tá? Então, ó, a soma do quadrado dos catetos sempre junto, tá? Igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, aqui nessa aula, eu coloquei problemas básicos para vocês, tá? Não chega nem a ser um problema, né? É encontrar o valor de x nos triângulos dados, tá? A gente começa de uma forma mais simples, depois a gente passa para alguns problemas numa próxima aula, ok? Então, aqui eu só quero encontrar o valor de x nesse triângulo. Então, por onde a gente começa, né? Eu identifico que esse x está onde, ó? Na hipotenusa, né? Porque os outros dois lados onde forma o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, a gente vai fazer, ó, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Os catetos sempre juntos, ó, na soma aqui. Então, a gente vai calcular aqui as potências, né? Ó, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Somando, nós vamos ter x ao quadrado igual a 100, ok? Agora aqui, olha só, eu vou deixar o x sozinho e esse quadrado vai virar raiz quadrada de 100, tá? Ou é simplesmente encontrar, né? Qual é o valor, né, que elevado ao quadrado dá 100, tá? Lembrando, gente, que como a gente está aqui, ó, em medida, né, a gente não pode usar valor negativo, tá? Porque você poderia me dizer que o menos 10 ao quadrado também dá 100, tá? Então, nesse caso, o menos 10 não é solução, porque não tem como a medida de um lado, né, ter medida negativa, tá? Então, aqui a gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10, então 10 é a medida da nossa hipotenusa aqui nesse caso, tá? Segundo exemplo, olha só, a gente localizou aqui, ó, os catetos, né? Então, ó, cateto x, cateto 4 e a hipotenusa é o 5. Então, nesse caso que o x aparece no cateto, eu aconselho vocês a começar pela soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, tá? A gente inverteu aqui a nossa fórmula, tá? Mas ela não muda a solução, tá? Lembrar, gente, que não é porque o x está no cateto que eu vou deixar ele sozinho aqui, não, tá? O x não fica sempre sozinho, ele só vai ficar sozinho quando ele estiver na hipotenusa, tá? Então, ó, catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, vamos resolver. Então, aqui a gente repete, né? Ó, 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Isolo o x.
Esse mais 16 vai lá para o final, ó, mudando o sinal. Então, aqui a gente vai resolver a equaçãozinha, né? Ó, x ao quadrado, 25 menos 16 dá 9, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Bom, vamos ver esse terceiro exemplo. Gente, eu tenho aqui, ó, um cateto medindo x, o outro cateto medindo 3 raiz de 2 e a hipotenusa medindo 3 raiz de 11. Então, vamos montar primeiro, tá? Então, ó, como o x está no cateto, né, ó, são dois catetos, eu vou colocar os dois catetos juntos. Lembrando que, ó, 3 raiz de 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado igual a 3 raiz de 11 dentro do parênteses ao quadrado, tá? Eu não posso deixar sem parênteses aqui, senão eu vou achar que o 3 não está sendo elevado ao quadrado, tá? Então, ó, são os dois valores, 3 vezes raiz de 2 ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Né? Ó, vou repetir o x ao quadrado, 1 mais. Como que eu faço para elevar, né, 3 raiz de 2 ao quadrado? Né? 3 raiz de 2 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Né? 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Para facilitar a nossa vida, basta fazer isso daqui, ó. O número que está do lado de fora, a gente eleva ao quadrado. É uma maneira prática, tá, gente? Então, ó, 3 ao quadrado, 9. E eu multiplico pelo que está aqui dentro, tá? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18, tá? Por que que eu posso fazer isso? Porque quando eu pego essa raiz de 2 elevada ao quadrado, o quadrado dela vai anular com o índice 2 aqui do nosso radical, tá? Então, para facilitar, né, na prática, a gente faz isso, ó, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. E a raiz some, tá? Porque ela foi simplificada, ok? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. É 3 raiz de 11 ao quadrado, em vez de eu fazer, né, vários cálculos, né, na prática, é só fazer isso, ó, o valor que está do lado de fora aqui multiplicando, elevo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 11, 99, tá? Porque aqui a gente já vai ter eliminado a potência com o índice do radical, tá? Então, aqui é só resolver a equaçãozinha, tá? Ó, mais 18 vai passar para o outro lado, menos 18, né? Ó, repetiu x ao quadrado, 99, e quem muda de lado, né? Quem vai lá para o final, que troca o sinal. Então, ó, subtraindo aqui, a gente vai ter x ao quadrado igual a 81. Então, a potência vai virar a raiz, né, de 81. Raiz quadrada de 81 igual a 9. Então, nosso cateto aqui mede 9. Quarto exemplo. Nós temos, ó, catetos, um medindo 4x, o outro medindo 3x, hipotenusa igual a 20. Então, vamos novamente começar pelos catetos, porque é onde aparece o x, tá? Então, mais uma vez, ó, 4x ao quadrado dentro do parênteses, porque são dois valores, tá? Se eu deixar sem parênteses, a gente pode achar que só o x está sendo elevado ao quadrado. Então, mais o segundo cateto dentro do parênteses ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. 4x ao quadrado vai dar 16x ao quadrado, né? Ó, 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado mesmo. Mais, mesma coisa, ó, 3x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, igual a 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, que dá 400. Aqui, como a gente tem, ó, termos semelhantes,
16x² mais 9x² vai dar 25x² igual a 400. Esse 25 está multiplicando, vai passar para o outro lado na forma de fração, ó, dividindo. 400 dividido por 25 vai dar 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente tem aqui, ó, x igual a 4. Então, esse cateto, se eu perguntar a medida para você, 3x, então 3 vezes 4, 12, né? E esse outro cateto, 4 vezes x, 4 vezes 4, 16, tá? Então, se numa atividade perguntar qual é o valor do lado, qual a medida do lado, é só substituir pelo valor do x que foi encontrado, ok? E aqui no nosso último exemplo dessa aula de hoje, nós temos aqui, olha, um dos x está em um dos catetos e o outro x está na hipotenusa. Por onde eu devo começar? Aconselho vocês a começar sempre pelo x que é maior, tá? Então, aqui, ó, o 2x é maior que 1x. Então, eu vou começar pela hipotenusa ao quadrado, tá? Lembrando sempre do parênteses, igual aos catetos ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. 3 raiz de 3 ao quadrado, dentro do parênteses. E aqui, olha, como o x não tem um coeficiente, né, não tem um número junto com ele, a gente não precisa colocar parênteses nele, tá? Então, vamos lá, ó. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4x ao quadrado, igual. Resolvendo aqui, ó, mais uma vez, ó, pego o número que está do lado de fora, elevo ao quadrado, 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, né? Então, ó, 9. 9 vezes o 3 que está dentro da raiz, 27. E eliminou a raiz e elevou ao quadrado. Mais o x ao quadrado. X ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, vamos passar tudo para um lado só, vamos juntar esses termos semelhantes, né? Então, ó, organizei a equação, 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado igual a 27. Vamos isolar, ó, x ao quadrado vai ficar 27 dividido por 3. É uma divisão exata, né? X ao quadrado igual a 9. Então, o nosso x aqui vai ser raiz de 9, que é igual a 3. Então, mais uma vez, ó, se perguntar o valor desse cateto é 3, e o valor da hipotenusa, 2 vezes 3, que vai dar 6. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Curtam o nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!